Agora sim, Mateus capítulo 28. Antes de nós fazermos a leitura do texto, gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Você não precisa responder, né, evidentemente, mas é uma pergunta para a gente refletir um pouco. Qual é a missão da igreja neste mundo? Qual é o papel da igreja nesse mundo pós-moderno no qual nós vivemos, que a cada dia apresenta desafios novos? Será que esses novos desafios também devem mudar a visão que a igreja tem a partir da Escritura? Será que nós precisamos fazer uma releitura da Bíblia, tirar os versículos que incomodam o ser humano pós-moderno ou que confrontam o pecado, que hoje é chamado de normal, né? Hoje a regra é normalizar tudo. Então, a gente precisa saber bem qual é a missão da igreja no mundo, e isso significa saber qual é a missão de cada um de nós como cristãos neste mundo. E eu quero refletir um pouco sobre essa questão com os irmãos, nessa série que nós estamos trabalhando aqui à noite, falando sobre a igreja, o que é a igreja, e o que somos nós como cristãos, o que Deus espera de nós, o que Deus requer daqueles que são seus, como igreja do Senhor Jesus. E justamente por haver tanta confusão hoje em relação à identidade da igreja e qual é o seu papel no mundo, é que nós nos dispusemos a seguir esse caminho aqui durante alguns domingos desses meses de junho e julho. Então, nós vamos pensar um pouco sobre isso no texto de Mateus, capítulo 28, nós vamos ler versículos 16 até o 20, num primeiro momento, e depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que você possa verificar a precisão daquilo que nós estamos dizendo aí, como os irmãos de Bereia faziam quando Paulo pregava, não é? Então, vamos fazer a leitura de 16 ao 20. Chegaram lá? Diz assim a palavra do Senhor: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra. Ó Deus, pois a leitura da Tua Santa Palavra, ó Deus, por ela simplesmente já nos abençoa. É um privilégio para nós podermos ler a Tua Palavra e entender o que ela diz. Mas agora te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco com um pouco mais de profundidade, para que nós entendamos o que está envolvido naquilo que Cristo está dizendo aqui aos seus discípulos, no final do Evangelho de Mateus. Capacita-nos, dá-nos ouvidos para ouvir a Tua Palavra, abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos captar, Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite com clareza, e saímos daqui edificados e fortalecidos, encorajados para a missão a qual o Senhor tem nos chamado neste mundo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O evangelista Mateus abre o seu evangelho destacando uma coisa muito importante. Ele mostra que Jesus
é o descendente de Davi e também descendente de Abraão. Por que isso é importante? Porque com isso, Mateus pretendia sublinhar a ligação pactual da existência humana de Jesus, as promessas feitas por Deus, e primeiramente a Abraão e posteriormente a Davi. Então, ao pai da fé, o Senhor prometeu abençoar todas as famílias da terra por seu intermédio e, sobretudo, por meio do seu descendente. E a Davi, o Senhor prometeu um descendente por meio do qual ele estabeleceria uma dinastia que jamais teria fim, um reinado cujo reino seria perpétuo. Bem, nós sabemos que Abraão morreu deixando apenas um filho legítimo, Isaque. E quanto a Davi, ao morrer ele deixou a sucessão nas mãos de Salomão, que também morreu, bem como todos os demais herdeiros de Davi. E por fim, veio o cativeiro babilônico e Judá foi levado, né? E o último rei davídico que nós conhecemos foi Jeoaquim, que morreu no cativeiro na Babilônia. Então, a partir de então, não houve nenhum outro rei legítimo que fosse descendente de Davi que se sentasse no trono de Jerusalém. Então, como essas promessas iriam se cumprir? Onde estão esses descendentes prometidos a Abraão e a Davi, que Deus prometeu a ambos? Como Deus poderia cumprir o que prometeu? Não é? Então, nós já sabemos que a intenção de Mateus é nos mostrar que Deus faria isso por meio de Cristo. E nós temos estudado aqui esse evangelho há vários meses, e se há algo que tem, de certo modo, ficado cada vez mais claro para nós, é que Jesus é o amém de Deus a todas as grandes promessas feitas no passado, a Abraão, a Davi e a todos os demais que faziam parte dessa aliança antiga. E quanto à promessa feita a Abraão, nós vemos ao longo deste evangelho que Jesus vai constituindo uma família espiritual a partir dos seus primeiros discípulos, né? E ele mesmo declara que a sua família são todos aqueles que fazem a vontade do seu Pai. Mateus capítulo 12, 46 a 50. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele afirma diretamente que o descendente de Abraão, ao qual Deus se referia, não era necessariamente Isaque, mas Cristo. Gálatas 3, versículo 16. Pois bem, essa pequena família de Jesus, então, seria uma espécie de germen a partir do qual a grande família de Abraão seria constituída. E em relação à promessa feita a Davi, de um descendente, uma dinastia que jamais passariam, nós vemos logo no início deste evangelho, os sábios do Oriente procurando pelo rei que deveria nascer em Belém da Judéia, e sabemos que estava se referindo a Cristo. Então, ao mesmo tempo, durante todo o seu reinado terreno, Jesus afirmou que ele veio ao mundo para instituir um reino. E mais, ele demonstrou possuir toda a autoridade sobre as doenças, sobre as forças da natureza, sobre demônios e sobre os reinos deste mundo. Agora, no final do Evangelho, Mateus vai unir toda essa metanarrativa, não é que nós vamos encontrar desde Gênesis, mas que Mateus começa a sublinhar ali no início do seu Evangelho, e ele vai mostrar primeiro como Jesus vai reinar neste mundo, mesmo estando ausente dele, cumprindo assim a promessa feita a Davi, né, pelo menos de modo parcial no momento, e como a grande família de Abraão seria formada definitivamente. Então é isso que nós vamos ver aqui, dos versos 16 ao 20, nessa nossa breve reflexão dessa noite. Bom, a atmosfera nesse momento aqui do texto de Mateus, ela está carregada de muita tensão e de muita emoção, porque Jesus havia ressuscitado, como foi prometido, né? Nós vemos aí do versículo 1 até o versículo 10, a narrativa da ressurreição de Jesus, que fala que no sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Ou seja, a partir daí tem toda a narrativa da ressurreição de Cristo, e tudo o que aconteceu foi evidentemente extraordinário, surpreendente, não é? As mulheres, primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, e aliás,
fazendo aqui um pequeno parêntese, eu não sei como as pessoas ainda conseguem ver na Bíblia um texto machista, né? Porque Deus deu prioridade e deu privilégios às mulheres que não deu aos homens em muitos momentos importantes da história do Evangelho, da palavra de Deus, da história da salvação, não é? E esse foi um dos momentos. Veja, os primeiros testemunhas da ressurreição não foram os discípulos, não foram os apóstolos, não foram aqueles que andaram mais perto de Jesus, que viram milagres, que estavam sempre com ele, foram as mulheres que também seguiam Jesus, mas que não são tão destacadas na narrativa como Pedro, João, Tiago e outros, mas, no entanto, o Senhor concedeu a elas esse grande privilégio de serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Então, fechando o parêntese aqui, não é? Essas mulheres, elas são encarregadas pelo anjo de avisarem aos discípulos para encontrarem o Senhor na Galileia. Nós vemos isso no versículo 7 e também no versículo 10 do capítulo 28, vá conferindo aí. Depois, os guardas do sepulcro correm para contar aos principais sacerdotes que haviam visto um anjo removendo a pedra do túmulo de Jesus, e com a visão, foi tão aterradora a visão que eles desmaiaram. Versículos 2 a 4 e também versículo 11. Os sacerdotes, por sua vez, sabendo disso, subornaram os guardas para que eles dissessem a todos que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos. Versículos 11 e 15. Então, veja você que essa prática do suborno, né, é antiga. E essa foi uma das narrativas compradas para que as pessoas não crescem na ressurreição e acreditassem que o corpo de Jesus havia sido roubado. Ou seja, o clima estava muito tenso em Jerusalém, muito carregado de emoções e preocupações e tramas e tudo isso, e talvez por essa razão, com o intuito de preservar os discípulos, nós não sabemos ao certo, mas o encontro de despedida de Jesus com eles foi marcado para a Galileia, bem ao norte. E então, é aí que nós chegamos, no nosso versículo 16, os discípulos, ao receberem a informação das mulheres, o que eles fizeram? Eles partiram para a Galileia, descendo em direção ao norte. Jesus já havia indicado um determinado monte naquela região como local do encontro, não há qualquer indicação de qual monte seria, mas o fato é que o verso 16 diz aí que os discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Eu fico imaginando esse momento na vida dos discípulos. Imagine você vivendo uma situação como essa, não é? Totalmente inusitada, uma coisa que nunca se havia ouvido falar, que uma pessoa morta tivesse ressuscitado por si mesma, não é? Havia relatos de ressurreição, o caso de Eliseu, por exemplo, lá no Antigo Testamento, mas foi uma coisa muito diferente. Não alguém que tenha dito que iria ressuscitar ao terceiro dia, e ao terceiro dia realmente ressuscitasse, como havia dito. Ou seja, alguém que tem o controle total da história, dos eventos, alguém que tem o poder de dizer, olha, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou voltar à vida. Isso só aconteceu com Cristo, e não vai acontecer com mais ninguém, porque Ele é único em tudo, inclusive nesse evento extraordinário. Então, os discípulos estão vivendo esse momento intenso com Jesus. Que privilégio eles receberam, não é, irmãos? De viverem esse momento com Jesus. E então, imagine eles descendo ali para a Galileia e conversando sobre tudo isso, sobre as dúvidas, sobre as inquietações dos seus corações, mas ainda assim foram. E o verso 17 vai dizer aí que quando viram Jesus, eles o adoraram, mas alguns duvidaram. E a atitude dos discípulos ao verem Jesus indica que a visão do corpo glorificado do seu mestre deu a eles a certeza definitiva de que ele era Deus. Se você olhar comigo aí no capítulo 20 de João, vamos deixar o Mateus marcado, vamos olhar em João capítulo 20, como havia dúvidas no coração dos discípulos em relação à pessoa de Jesus.
especialmente em relação à questão da ressurreição, né? Lá no versículo 24, aliás, versículo 19 diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou neles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se retiverem, são retidos. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com você, e logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo, e veja as minhas mãos, e estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Imagine isso. A cara de Tomé deve ter caído no chão, né? Nessa hora aqui. Imagina a sensação que ele teve de temor quando Cristo disse isso para ele, depois de ele ter duvidado. Mas será que nós agiríamos diferente, irmãos? Ainda mais nós que somos cidadãos do século 21, né? Tomé era um cientista daquela época. Se eu não ver, né? Se eu não vir, se eu não tocar, se eu não tiver uma experiência, eu não acredito. Então, qualquer um de nós teria feito como ele. Mas Cristo mostrou que a sua ressurreição era um fato, né? E ele não veio apenas numa aparência de corpo, mas ele tinha um corpo, porque ele disse, Tomé, coloca o teu dedo aqui, ó. É um corpo, não é uma aparência, né? Como dizem muitos grupos espíritas, que aquele ali não era um corpo verdadeiro, mas apenas uma aparência de corpo, ou seja, era um espírito evoluído. Não, Jesus mostrou que era um corpo glorificado, e é assim que nós devemos entender, porque é assim que a palavra de Deus diz. Então, nessa experiência gloriosa, os discípulos vendo o Senhor naquele estado, eles simplesmente caíram aos seus pés. O ser glorificado de Jesus transmite um misto de surpresa, de espanto e de alegria, e as mulheres demonstraram medo ao vê-lo, no versículo 10, quando ele diz a elas, não tenham medo, sou eu. E não há dúvida de que a ressurreição trouxe luz à compreensão dos discípulos a respeito de muitas coisas. Então, no quarto evangelho, nós lemos que, de novo, né, ao verem o túmulo de Jesus vazio, Pedro e João finalmente compreenderam por que as escrituras do Antigo Testamento diziam ser necessário que ele ressuscitasse. Depois você pode ver aí no versículo 9. Então, ou seja, suas dúvidas haviam se dissipado, e assim, eles, como as mulheres, não hesitaram em se prostrar aos pés do Senhor, o Deus Filho, e caírem em adoração perante a sua presença. Então, um judeu jamais faria isso, a menos que ele tivesse a certeza de estar perante Deus, e era essa a certeza que eles tinham. E aqui, irmãos, nós podemos aprender muitas coisas importantes. A primeira delas é que o encontro real com Cristo é fundamental para quem realmente deseja ser transformado. Nós não podemos nos transformar. O que pode nos transformar é o encontro com a pessoa de Jesus. Como nós falamos hoje pela manhã, assim como Isaías teve o encontro com Deus, onde ele viu o Senhor e ele viu a si mesmo, né? A nossa relação com Cristo se dá da mesma forma. Quando nós temos esta noção clara, essa experiência com o Cristo vivo, o glorificado, o ressurreto, que se manifesta no nosso íntimo muitas vezes de uma forma tão real, então sim, nós somos transformados, a nossa vida é mudada e nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Agora, se nós tentarmos fazer isso por nós mesmos, apenas por um momento de emoção, por uma coisa passageira que nós mesmos criamos, não vai acontecer.
não será suficiente para nos manter firmes na sua presença. Então eu digo a você, meu irmão, minha irmã, se você quer ficar firme na presença de Deus, não tente fazer isso apenas com as suas forças. Peça ao Senhor que se revele para você como Cristo glorificado e ressurreto, para que você realmente tenha essa experiência transformadora na sua vida. Porque senão você sempre vai ter dúvidas, sempre vai haver dúvidas no seu coração. Então, nessa experiência que eles tiveram, né, observe que houve ainda quem duvidasse, versículo 17, parte B, né, que vai dizer que, ao mesmo tempo em que uns adoraram, outros duvidaram, a segunda parte do versículo 7. E é bem interessante isso daqui também, porque esse fato nos faz lembrar das palavras de Abraão na parábola do rico e do mendigo. Você se lembra dessa parábola? Estão ali o mendigo e o rico, né, nas portas da morte, e foram receber cada um o seu galardão. O rico, que viveu uma vida regalada nesse mundo, acabou indo para a perdição eterna, e o mendigo foi para o descanso, que no texto é chamado de seio de Abraão, ou seja, estaria junto com Abraão no paraíso. E então, quando o rico vê em que situação ele se encontra, ele pensa nos seus parentes, e ele diz para Abraão: pai Abraão, permita que esse Lázaro, que seria o pobre, volte e diga aos meus parentes o que acontece aqui, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E então, qual é a resposta de Abraão? Você se lembra? Abraão diz: olha, se eles não creem em Moisés e os profetas, ainda que um morto ressuscite, eles não crerão. E é interessante a gente perceber como isso se cumpre na vida de alguns dos discípulos de Jesus. Mesmo Jesus ressurreto, aparecendo diante deles, eles não acreditam. Né? Então, é interessante que crer em Jesus e se render a Ele, irmãos, é um privilégio que nem todos têm. A fé é um dom que vem de Deus. Existe uma denominação chamada fé para todos. Né? E eu entendo qual é o sentido do nome que foi colocado, inclusive o pastor fundador dessa denominação, ele foi da Nova Vida durante muitos anos, mas do ponto de vista prático e efetivo, conforme a Bíblia diz, a fé não é para todos. A fé é um dom de Deus. Então, a verdade é que nem todos vão crer. Agora, será que nós sabemos quem vai receber a fé, quem vai crer ou quem não vai? Não sabemos. Então, devemos aproveitar cada oportunidade e tentar mostrar às pessoas que hoje é o dia da oportunidade, que hoje é o tempo oportuno, e que se elas ouvirem a mensagem do Cristo ressurreto, elas precisam se render aos seus pés imediatamente e adorá-lo como Senhor, antes que o engano de Satanás entre em seus corações e as faça duvidar, não é? Então, o versículo 18 vai nos dizer aí o que Jesus diz aos discípulos. A primeira frase que ele diz a eles é justamente essa: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você se lembra do que nós dissemos no início sobre a autoridade de Jesus? Que durante o seu ministério terreno ele demonstrou possuir autoridade sobre doenças, sobre forças da natureza, sobre demônios, sobre reinos deste mundo. Você se lembra disso? Pois bem, Jesus está ratificando todas essas demonstrações da sua autoridade no Evangelho de Mateus, e agora ele está respondendo aos fariseus e escribas que questionavam quando ele perdoava pecados e diziam: com que autoridade você pode perdoar pecados? Portanto, Jesus está dizendo aqui agora: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eis aí a resposta definitiva para os escribas e fariseus. Será que nós poderíamos encontrar na Bíblia, irmãos, alguma passagem que pudesse definir com mais detalhes o que Jesus está afirmando aqui? Sim, nós cantamos sobre ela ainda há pouco, a última canção, mas vamos fazer a leitura do texto que inspirou essa canção, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, e nós vamos ler a uma só voz, dos versículos 15
até o versículo 20, versículo 15 ao 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Chegou lá? Então vamos a uma só voz. Ele nos libertou, perdão, estou no 13, agora, vamos ler do 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, irmãos, tudo isso está resumido nesta frase: todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Tudo isso e mais um pouco, na verdade, porque isso é o que a nossa palavra, é o que os símbolos que a nossa palavra, né, representa, conseguem explicar, conseguem expressar, mas há muita coisa que nós não podemos expressar com palavras e que estão envolvidas nessa frase: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quer dizer que tudo no universo está sob a autoridade de Jesus e tudo subsiste por causa da sua graça, da sua misericórdia e da sua bondade. Louvado seja Deus! Então, meus irmãos, quando vocês quiserem pensar em alguém que seja importante acima de todas as coisas, quando vocês quiserem pensar em alguém que é digno de todo o seu amor, de toda a sua dedicação, de toda a sua paixão, alguém que merece toda a sua consideração, todo o seu tempo, toda a sua vida, toda a sua dedicação, pense em Jesus, pois Ele é a única pessoa que se enquadra nesse perfil. Então é interessante lembrar que Jesus poderia ter recebido autoridade sobre todos os reinos deste mundo no início, se Ele quisesse. Lembra disso? Lá no capítulo 4, Ele está no deserto, depois de 40 dias de jejum, Ele está no deserto e Satanás chega e começa então as suas tentações. E numa delas ele diz: olha, eu tenho o poder de te dar autoridade sobre todos os reinos deste mundo, porque tudo me foi dado, basta que você se prostre aos meus pés. E o que Jesus respondeu? Arreda de Satanás, porque somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Só que quando Satanás ofereceu isso para Jesus, essa recompensa, se Jesus aceitasse, ele não precisaria ter enfrentado o sofrimento, ele não precisaria ter enfrentado a morte, ele não precisaria ter se dedicado a um ministério árduo de muita solidão e angústia durante 3 anos, ele não precisaria passar por nada que passou. Mas ele rejeitou, ele preferiu assumir a sua cruz, os sofrimentos, a morte, ou seja, ele preferiu fazer a vontade do Pai. E o mais irônico de tudo isso é que, tendo cumprido a sua missão neste mundo, ele foi elevado às alturas e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e diante dele todo joelho se dobra nos céus, na terra e embaixo da terra, e o próprio Satanás se curva diante da autoridade, da soberania de Cristo. Ou seja, ele rejeitou possuir autoridade sobre os reinos deste mundo, mas recebeu a recompensa do Pai de ter autoridade sobre os céus e sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, meus amados irmãos, não vale a pena comer o pão de Satanás, não vale a pena aceitar as suas ofertas, não vale a pena ceder às suas tentações, quando Deus tem muito mais para nos dar e para fazer por nós. Seria medíocre, seria muito pequeno, né, aceitar as ofertas do inimigo quando Deus tem muito mais para nos dar. Mas há um preço a pagar, um caminho de sofrimento, de lutas muitas vezes, de abrir mão de muitas coisas, para que a vontade e o propósito de Deus se cumpram em nossas vidas. Nós já sabemos qual é a recompensa, já sabemos que ela é grande, que ela é gloriosa, e que não há nada nesse mundo que se compare à nossa recompensa. Mas, se a recompensa é recompensa, isso significa que há um preço a pagar, não é? E esse, portanto, aqui, esse texto, portanto, irmãos, é muito importante para nós, e os versículos 19 e 20 vão fechar, dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esse portanto aqui, né, o versículo 19 começa com portanto. Então, vamos relembrar aí as lições de português. Portanto, é o quê? É uma conjunção conclusiva, que é usada para expressar a conclusão de um pensamento que vem na oração anterior. Ou seja, é porque Jesus tem autoridade nos céus e na terra, que os seus discípulos devem ir e fazer discípulos de todas as nações. É uma relação de causa e efeito nas palavras de Jesus, porque se Jesus não tivesse essa autoridade sobre os céus e a terra, nós também não teríamos nenhuma autoridade para fazer a sua obra. Então, quando nós falamos de Jesus para alguém, a nossa palavra só tem eficácia na vida dessa pessoa porque ela está revestida com a autoridade de Jesus. O poder de Cristo faz a diferença. Não é a nossa palavra que faz a diferença, mas é a autoridade de Cristo nas nossas palavras. Nas palavras da evangelização, da pregação, do Evangelho, não é? E isso tem implicações práticas bem importantes para nós, e eu cito aqui pelo menos 3. A primeira delas é que fazer discípulos não é uma sugestão de Jesus, mas uma ordem. Ele não está dizendo, olha, considerem aí a possibilidade de ir e fazer discípulos. Não. Ele está dizendo, vão. Nas versões antigas, o texto diz, ide ou indo, é o imperativo. Então, porque ele ordena? Porque ele é o rei. Porque todos estão sob a sua autoridade. Portanto, os seus discípulos têm o dever de fazer outros discípulos. Não é uma questão de opção, de escolha, mas é uma questão de obediência, irmãos. Então, quando nós estivermos diante de pessoas não crentes, peçamos ao Senhor que nos dê a coragem, a ousadia para nós falarmos de Jesus para elas. Porque, meus irmãos, ficar reclamando do governo junto com elas não vai ajudá-las em nada. Ficar se queixando que o médico está demorando demais não vai ajudá-las em nada. Mas se nós compartilharmos uma palavra de Deus, quem sabe o que Cristo pode fazer através dessa palavra? Não é verdade? Quantas pessoas já foram salvas através de uma mensagem simples, breve, de alguém que entendeu que tem uma obrigação a cumprir neste mundo, e essa obrigação é falar de Jesus. A igreja moderna, pós-moderna, está calada, ela não fala mais de Jesus. Ela fala de si, dos seus eventos, das suas programações, de como é bom o espaço que ela preparou para receber as pessoas, mas ela não fala mais de Jesus. Nós estamos intimidados, Então, a primeira coisa importante aqui, para a gente refletir, é que fazer discípulos não é sugestão, é uma ordem. A segunda coisa importante é que a forma de evangelização precisa também se adequar a essa realidade,
de que Jesus é o Rei, Ele é o Senhor, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, nós não podemos então oferecer Jesus como um negócio vantajoso. Olha, aceita Jesus que a tua vida vai melhorar. Você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa. Isso aqui não é carnê do baú, afinal de contas, não é? Jesus é o Senhor dos céus e da terra, irmãos. Então, como é que um arauto anuncia a chegada do seu Senhor? Não, não é assim. Nós precisamos ter recursos bíblicos suficientes para levar o nosso ouvinte a entender que ele tem o dever de se render a Cristo hoje, a fim de que Cristo o reconcilie com Deus, para que ele escape da condenação eterna. Então, irmãos, a mensagem é: reconcilie-se já com Deus. Esta é a sua única chance, talvez a última que você tenha. Então veja como Paulo define os termos dessa pregação cristã, aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20, se você não quiser abrir, apenas ouça. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aleluia. Ou seja, Paulo está falando da pregação em termos de uma exortação. Imagine isso. Faça a comparação dessa forma de pregação que está sendo ensinada para nós com aquela que nós ouvimos diariamente por aí. Olha, venha para Jesus, porque a sua vida vai melhorar. Não que isso não seja verdade, irmãos. Qualquer pessoa que vier a Cristo, a vida dessa pessoa só vai melhorar. Isso é um fato. Mas esse não é o motivo pelo qual ela deve vir a Cristo. Ela deve vir a Cristo porque essa é a única chance que ela tem de escapar da condenação eterna. Ela deve vir a Cristo porque Cristo é o único Senhor neste mundo que vai permanecer depois que tudo passar. Porque tudo vai passar. Então não adianta nós nos sujeitarmos aos senhores deste mundo e não nos sujeitarmos a Cristo quando todos eles vão passar e Cristo vai permanecer. E é com Ele que nós vamos nos encontrar lá no final. E o terceiro ponto que está envolvido nessa questão que a gente está considerando aqui é que ao chamarmos as pessoas a Cristo, nós não devemos enfatizar apenas o aspecto salvífico da pessoa de Jesus. Jesus não é somente Salvador, irmãos. Jesus é Senhor. Cristo veio para salvar os pecadores, sim, mas ao salvá-los, Ele também se torna o Senhor das suas vidas. Não há como aceitar a Cristo apenas como Salvador e não como Senhor. Aqui só vale o pacote completo. E se eu realmente entreguei a minha vida a Cristo, isso quer dizer que a partir daquele momento, Cristo passou a ser também aquele que me dirige, que guia os meus passos, que orienta a minha vida, as minhas escolhas, as decisões que eu tomo, elas são tomadas aos pés de Cristo, diante da sua presença, em oração, porque Cristo é o Senhor da minha vida. Isso tem a ver com tudo, com o emprego que eu procuro, com o relacionamento que eu procuro, com a pessoa que eu quero, com quem eu quero me relacionar, com tudo, irmãos. Não dá para a gente separar, entende? Ah, não, Cristo é meu Salvador, domingo eu estou na igreja, mas de segunda a sábado eu tenho que dar meu jeito. Aí fica complicado, né? Ou seja, eu me guio pela palavra de Deus, pois Cristo tem toda a autoridade sobre a minha vida. Mas isso não é tudo. E aqui eu já caminho para concluir. A mesma regra que vale para a ordem de ir e fazer discípulos, também vale para as demais ordens. Ao total são 4 verbos
Ir, fazer discípulos e agora batizar e ensinar. 4 verbos. O batismo cristão não representa um banho nos pecados. Na verdade, a própria palavra já define o significado de batismo, porque o termo batismo significa imersão ou mergulho, ou seja, dentro de uma perspectiva cristã, batizar alguém pode significar sepultar a vida velha dessa pessoa, mergulha-se o homem velho e ergue-se uma nova criatura na presença de Deus. Não é a água que salva, isso é muito importante perceber, não é a água que transforma o pecador, mas a regeneração operada pelo Espírito Santo no seu íntimo. A água é um sinal dessa regeneração. Outra questão importante é que o batismo representa o selo de pertencimento à família de Cristo, a nova aliança. Então, assim como a circuncisão representou a inclusão na antiga aliança, por fim, Jesus nos ordena a também ensinar a guardar as suas ordens, o que significa discipulado. O batismo é apenas um rito de acesso, de entrada, mas quando a gente entra efetivamente no reino de Deus, então o novo crente deve ser discipulado adequadamente, de tal forma que ele venha a se tornar útil para a missão de Cristo por meio da igreja. Nós somos transformados, irmãos, para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Para isso, nós devemos pregar e ensinar todo o conselho de Deus, toda a Escritura. E aqui nós vemos a importância da pregação fiel do Evangelho, da escola bíblica dominical, dos pequenos grupos de estudo, dos cursos de capacitação e de todos esses momentos em que a gente tem a oportunidade de crescer na palavra de Deus. E a nossa conclusão, que nós temos aí um quadro completo da pessoa de Cristo sob a ótica de Mateus, e nesses versos finais ele vai revelar 2 coisas que nós já mencionamos lá no início. Primeiro, como Cristo reina neste mundo, mesmo estando ausente dele fisicamente. Cristo reina na igreja e através da igreja. Sobre cada vida da qual ele se torna Salvador e Senhor, o seu reino então prevalece sobre esta vida. E mais uma vez, Paulo afirma que Cristo está reinando agora na igreja, capítulo 15 de 1 Coríntios. Ou seja, nesse momento há outros reinos rivalizando com o reino de Cristo na vida da igreja, sim. Mas em breve, o seu reino, que agora está oculto aos olhos dos incrédulos, se manifestará diante de todos. E então todos se dobrarão diante dele e irão prestar contas das suas obras. E nessa hora, irmãos, só um reino existirá. Só o reino de Cristo. Porque todos os outros reinos passarão. E a segunda coisa que Mateus nos ensina, nos mostra, é que se, no primeiro caso, se cumpre a promessa feita a Davi, que Cristo veio instituir aquele reino que foi prometido, que jamais passaria. O segundo ponto, Mateus informa que a grande promessa feita a Abraão também se cumpre em Jesus, porque ele mostra como a grande família de Abraão será constituída. A família de Cristo era uma família pequena, quando ele subiu ao céu eram apenas algumas centenas de pessoas, mas coube à igreja a tarefa de fazer desse pequeno rebanho um grande contingente. Hoje, a igreja de Cristo está espalhada por toda a terra, e se Abraão pudesse ver hoje o tamanho da sua família, certamente ele ficaria maravilhado e lhe teria dito bem que o Senhor falou, que seria como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Glória a Deus. Então, pois todos os que são de Cristo também são filhos de Abraão, como Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3. Então, irmãos, é assim que Mateus fecha esse ciclo, que começa lá no capítulo 1, com uma situação em que ele sinaliza do que o Evangelho vai tratar, e ele conclui de uma forma tão extraordinária, tão bela e tão completa, tão perfeita, ele termina esse texto fazendo um fechamento extraordinário, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui a gente conclui pensando, então, qual é a missão da igreja final.
O que a gente pode deduzir com isso é que a grande missão da igreja neste mundo, o grande projeto da igreja neste mundo, é um projeto e uma missão redentivos. A igreja é o sinal visível do reino de Deus no mundo. E nesse sentido, irmãos, a igreja é a única instituição que existe neste mundo que pode trazer esperança ao mundo. Agora eu pergunto para você, se a igreja é a única instituição no mundo que pode trazer esperança ao mundo, desde que ela viva em obediência aos propósitos de Deus para ela, eu pergunto para você, se essa igreja se desviar dos propósitos de Deus, quão grande vai ser essa tragédia? Que outra instituição poderá trazer esperança para este mundo? Como Jesus disse em outra circunstância a respeito de um outro assunto, mas que se aplica aqui, ele diz, se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão? Não é? A candeia do corpo são os olhos, né? É a luz do corpo, mas se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão, ou seja, todo o corpo se perderá. Isso também se aplica aqui, se a igreja deve ser aquela que carrega essa luz, ela não é a própria luz, mas ela carrega essa luz para que o mundo veja. Se essa luz for escondida, se a igreja estiver em trevas, quão grandes trevas serão, quão grande escuridão a igreja vai transmitir a esse mundo. E é por isso, irmãos, que sempre que um crente cai, especialmente se ele for um líder, uma pessoa conhecida, o estrago que isso provoca na igreja é uma coisa inimaginável. Porque a igreja é a única instituição que tem essa autoridade dada por Cristo. Como João Batista, ela não é a luz, mas ela vem para dar testemunho da luz. Então, sempre que você sai de manhã para ir ao seu trabalho, você sai com essa responsabilidade sobre os teus ombros. E ao longo de todo um dia de trabalho, lá com os teus colegas da repartição, da instituição onde você trabalha, na empresa, ou seja, enfim, onde você exerce a sua profissão, ali você pode ser ou luz, para aquelas pessoas com as quais você se relaciona, ou uma grande decepção. Só existem essas duas possibilidades. Isso aqui, irmãos, é inquietante, porque se a gente pensar no tamanho da nossa responsabilidade, na expectativa que Deus tem em relação a nós como corpo de Cristo no mundo, é algo muito sério, não é? A concepção do mundo pós-moderno em relação à igreja se esgota em seu papel social. Para o mundo, a igreja deve somente ajudar os pobres e necessitados e nada mais. Mas ainda que ajudar os necessitados faça parte da missão da igreja, essa não é a sua prioridade. Certa vez, em João capítulo 12, Jesus estava ali, à mesa sentado na casa de um amigo, e então chega uma mulher por trás dele com um vaso, com um perfume muito caro, e derrama aos pés de Jesus, e começa a adorar o Senhor ali na sua presença. E então Judas, e depois os demais discípulos, mas especialmente Judas, que carregava a bolsa, das ofertas para o grupo de Jesus, disse assim, mas que desperdício, isso poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Então, se Jesus fosse o Jesus pós-moderno, ele diria, é verdade. Nós poderíamos, inclusive, criar uma fundação para os pobres. Mas é isso que Jesus diz? Não. Ele diz, olha, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que a gente não deve ajudar os pobres? Não. Muito pelo contrário. Ele nos ensina a ter amor, compaixão, misericórdia, ele nos ensina a fortalecer aquele que está caído, cansado, desanimado, a dividir o pão que nós temos. Ele diz que se alguém pedir a nossa capa, que a gente também deve dar a túnica. É assim que ele nos ensina a viver com compaixão e com graça. Mas, nesse momento, ele quis mostrar algo muito mais importante para nós, irmãos, que é o seguinte, olha, mais importante do que alimentar os pobres com o pão, de fermento, de trigo,
é alimentá-los com o pão da vida. Porque o pão de trigo, de fermento, né, ele vai passar pelo corpo, usando o que a gente falou hoje pela manhã, e vai ser lançado no esgoto cedo ou tarde. Mas o pão da vida pode levar essas pessoas para viver uma vida eterna na presença de Deus. Então, é sempre assim quando alguém tenta mostrar uma falsa preocupação com os pobres. Isso vai acontecer várias vezes nas Escrituras, mas Jesus diz: os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão. Então, para mim, isso significa que a necessidade primordial das pessoas não é assistência social, e sim a oportunidade de conhecer a Cristo e de render as suas vidas a Ele. Jesus disse isso de outra maneira, quando Ele também afirma: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A questão, irmãos, é que a preocupação excessiva com o politicamente correto, a preocupação excessiva em angariar a simpatia do sistema tem levado muitos cristãos a perderem o foco. Lembra-se da mulher samaritana? Quando Jesus foi pedir água a ela, e ela disse: Senhor, o senhor está aqui falando com a mulher samaritana? E aí Jesus disse para ela: mulher, se você soubesse quem está falando com você. É até engraçado essa cena, não é? É como se alguém chegasse para você e dissesse: olha, isso já aconteceu inclusive, né? Conta-se aí que um desses grandes magnatas foi uma vez à África e queria financiar um projeto, né, de um pequeno produtor, alguém que tinha lá um pequeno projeto, e ele queria financiar um projeto no terceiro mundo, procurava pessoas a quem ele pudesse dar essa oportunidade, e ele foi procurar um grupo que tinha um negóciozinho pequenininho, e quando ele chegou para falar com esse grupo, o pessoal respondeu para ele assim: olha, nós vamos pensar, né? E aí depois que o magnata saiu, eles disseram entre eles: sabe lá com quem que a gente está lidando, né? De repente querem se aproveitar do nosso negócio. Então, é mais ou menos isso que acontece ali naquela conversa. E aí Jesus disse para ela: olha, se você me pedisse, eu te daria o privilégio de que do seu interior fluíssem rios de água viva. Ou seja, antes da água do poço, busque a água da vida. Lembre-se dos famintos de João, capítulo 6, quando eles estão ali, Jesus diz a eles: olha, eu sei que vocês vêm a mim por causa do pão. E as pessoas poderiam ter dito: nossa, esse Jesus é muito mal educado, falar assim com as pessoas, afinal de contas, não é assim que se trata o pobre necessitado. Mas o que Jesus quis dizer, irmãos, é que o pão que a gente come aqui, consome neste mundo, ele não pode trazer para nós aquilo que Cristo pode trazer. Então ele diz: eu sou o pão da vida, e aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que comer o pão, né, cotidiano, que vem da padaria, voltará a ter fome, mas aquele que comer o pão que eu der, nunca mais vai precisar se alimentar de outra fonte, porque ele vai viver uma vida de satisfação e contentamento na minha presença. Foi isso que Jesus disse às pessoas pobres e necessitadas. Então a pergunta é: o que nós devemos dizer a elas? Qual deve ser a nossa prioridade ao lidar com os pobres e necessitados deste mundo? Devemos ajudá-los? Sim. Nós temos aqui um trabalho de assistência que a gente faz com muito amor, com muito carinho e com muita satisfação, e quem dera que a gente pudesse ajudar mais pessoas, porque o tempo todo tem alguém batendo aí no portão. Mas isso, meus irmãos, não muda a vida das pessoas. Então, nós precisamos dar o pão cotidiano que elas precisam. Se nós pudermos fazer isso, devemos fazer. Mas, acima de tudo, nós precisamos dar a elas o pão da vida. O pão que fará com que elas deixem a realidade tão triste deste mundo e passem a viver uma vida alegre, uma vida cheia de significado, uma vida de esperança e de satisfação na presença do Senhor. E é interessante que
Jesus começa dizendo para eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que para eles era uma garantia de que eles poderiam fazer a obra porque eles estariam debaixo da autoridade de Cristo. Ou seja, vocês também terão autoridade. E é bem interessante que quando ele termina, ele diz uma outra coisa muito marcante. Ele diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então ele está dizendo: olha, vocês podem ir porque eu vou com vocês. Vocês não vão sozinhos. Vão que eu vou com vocês. Façam discípulos porque eu estarei com vocês fazendo discípulos. Batizem essas pessoas porque eu estarei com vocês batizando essas pessoas. Ensine essas pessoas a guardar a minha palavra porque eu estarei com vocês ensinando essas pessoas. E é isso que Cristo diz para nós, irmãos, em tudo que Ele nos manda fazer. Vivam uma vida de humildade, porque eu estarei com você vivendo essa vida. Não é? Seja um marido convertido, cristão verdadeiro, porque eu estarei com você na sua luta, nos seus desafios. Seja uma esposa cristã, uma mulher de Deus, porque eu estarei com você nos seus desafios, nas suas lutas. Ou seja, em tudo que Cristo nos manda fazer, Ele nos diz: eis que eu estou contigo. Você não está sozinho. Porque, irmãos, sozinhos, nós não podemos fazer nada. Não somos capazes de nada. A nossa capacidade vem de Cristo. A autoridade que nós temos para fazer a sua vontade vem dele. E nós só podemos vencer neste mundo, e vencer este mundo, se nós estivermos em Cristo, porque ele venceu o mundo, não é? Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança, e essa também deve ser a nossa compreensão acerca de qual é a missão da igreja no mundo. A igreja não está aqui, irmãos, numa missão social, prioritariamente. Ela está numa missão redentiva. Ela deve trabalhar para que Cristo seja levado às pessoas e elas possam ter uma experiência transformadora com Cristo vivendo em suas vidas. Essa é a nossa grande missão. Se nós fizermos isso, certamente Deus estará satisfeito com o nosso trabalho, não é? Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar, curve a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos receber a Tua palavra nessa noite mais uma vez. Te louvamos porque o Senhor é bom e na Tua bondade nós esperamos e descansamos. Agora, Pai querido, te pedimos que o Senhor possa fortalecer esta palavra em nossos corações, de tal maneira que ela lance raízes profundas. E nessa perspectiva nós sejamos capazes, ó Deus, de obedecer a Tua palavra. Nessa noite, Senhor, nós estamos sendo desafiados mais uma vez. Em primeiro lugar, se somos cristãos, se somos Teus, a não negligenciar a ordem que nos foi dada, a sairmos para falar de Jesus, sairmos primeiro de dentro de nós mesmos, onde muitas vezes nós estamos trancados, preocupados apenas com as nossas necessidades, deixando de olhar em volta e ver quanta gente que precisa ouvir falar de Jesus. No nosso condomínio, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, ó Deus, no mercado, na farmácia, no açougue, onde quer que nós vamos, ali há pessoas precisando ouvir de Jesus. Talvez elas nem queiram, mas elas precisam. Então nós te pedimos, Senhor, reveste-nos de ousadia, reveste-nos, Senhor, de coragem, tira de nós, ó Deus, toda a vaidade do nosso coração e também, ó Deus, tira de nós todo egocentrismo, para que nós possamos sair e poder falar de Jesus e fazer discípulos em Teu nome. Ajuda-nos, ó Senhor, a responder ao Teu chamado, à vocação que o Senhor tem para cada um de nós, mas, acima de tudo, obedecer a Tua ordem nesse sentido. Dá-nos graça, ó Deus, para que nós saibamos como vamos levar Cristo a este mundo, que nós possamos apresentá-lo como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, como aquele que exorta as pessoas a se converterem, a se renderem ao seu senhorio, para que elas possam se livrar da condenação eterna e viver uma vida, Senhor, debaixo do jugo suave, do fardo leve que Cristo coloca sobre os nossos ombros. Ajuda-nos também,
para que nós possamos, Senhor, ao fazer isso, trazer as pessoas para o reino pelos motivos certos, de não oferecer a Cristo, Senhor, como algo que é vantajoso, como uma troca, como uma permuta, mas sim, ó Deus, como a única esperança que este mundo tem, para que possam dele encontrar a salvação e a vida eterna. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a abraçar esses desafios e a encontrar, Senhor, na Tua palavra os recursos necessários para que a nossa pregação não seja, Senhor, uma palavra fria, Senhor, pouca, rala, sem substância, mas que seja realmente uma palavra que venha convencer os nossos ouvintes e que o Teu Espírito possa agir nos seus corações e fazer aquilo que a nossa palavra não for capaz de fazer. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a cumprir a nossa missão, para que nós sejamos aprovados por Ti, uma vez que nós temos esse chamado, e esse chamado é para toda a Tua igreja. Então nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.